Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos fenômenos sociais mais mal compreendidos do nosso tempo. A famosa geração neném. Sabe, aqueles jovens que nem estudam, nem trabalham. Só que, em vez de ficar nos estereótipos, a gente vai tentar entender a realidade bem mais complexa que existe por trás desses números. Pois é, a narrativa que a gente mais ouve é muito rápida no gatilho do julgamento, né? A pergunta está em todo lugar. Será que é só uma geração que não quer nada com nada? Uma questão de preguiça, de falta de vontade? Bom, vamos com calma, porque a resposta para isso é muito, mas muito mais profunda. Então, só para a gente alinhar os ponteiros aqui, o termo neném é usado para definir essa galera mais jovem, que está fora da escola, da faculdade e também fora do mercado de trabalho. Mas olha, isso é muito mais do que um simples rótulo. É um estigma que, como a gente vai ver, carrega um peso social e psicológico enorme. Agora sim, vamos confrontar essa ideia de preguiça com a realidade nua e crua. O que é que os dados mostram de verdade? Porque a sociologia, pode apostar, pinta um quadro bem diferente daquele do senso comum. E aqui está a primeira peça do nosso quebra-cabeça que vem direto do Diese. A conclusão deles é na lata. A ideia de que essa galera está nessa situação por falta de vontade simplesmente não bate com a realidade na maioria das vezes. A causa principal não é uma falha de caráter, e sim uma falha estrutural. Faltam oportunidades de verdade no mercado. Ponto. E se ainda restava alguma dúvida, os dados do IPEA vêm para reforçar isso com tudo. Dá uma olhada nos fatores que mais aumentam a chance de um jovem estar nessa condição. A gente não vê aqui preguiça ou falta de ambição, né? O que a gente vê são barreiras sociais e econômicas claríssimas. Ser mulher, cuidar de filhos pequenos e, o mais pesado de todos, a pobreza. Então, o ponto central é este. A gente não está falando de uma escolha apática. A gente está falando de um processo de exclusão. É o que um sociólogo chamado Robert Castell diria que é ser empurrado para a zona de exclusão, um lugar onde os laços com o trabalho e com a sociedade vão se quebrando. A apatia, nesse caso, não é a causa de nada, ela é a consequência. Ok, já entendemos o contexto de fora, o lado social da coisa. Mas agora vamos mergulhar em algo ainda mais fundo. O que acontece do lado de dentro? Qual é a experiência, a sensação de viver nesse tempo que parece vazio? Essa citação descreve essa experiência de um jeito perfeito. Não é só um tédio, é um vazio existencial profundo. É um estado em que o futuro parece que perdeu a cor, sabe? O horizonte não tem nenhuma promessa, nada que brilhe. É o reflexo interno de um mundo que parece não ter um lugar para aquela pessoa. E acredite, existe até um nome para essa condição. Quem deu foi o filósofo romeno Constantin Noica, oretite crônica. Ele descreveu isso como a doença do tempo vazio. É a incapacidade de encontrar determinações, ou seja, atos, projetos, escolhas, qualquer coisa que preencha o tempo com algum sentido e impeça que ele seja só um vazio passando. E aqui tem uma sacada do Noica que é fundamental. Ele faz uma distinção. De um lado, existem as determinações verdadeiras, que são as ações que realmente realizam a gente. Do outro, existem as simile-determinações, que são só ilusões de que algo está acontecendo. Pensa num bico precário que não leva a nada, ou num curso com um diploma que não serve para nada. Parecem ações, mas na verdade são só jeitos de marcar o tempo que passa em vão. E aqui vem a ideia talvez mais radical de todas. Para o Noia, essa paralisia não vem da ignorância, nem da preguiça. Pelo contrário, ela nasce de um momento de clareza, de uma lucidez muito dolorosa, em que a pessoa se dá conta de que as opções que estão na mesa não têm sentido nenhum, que são só essas simile-determinações. E para a gente conseguir visualizar essa paralisia que nasce da lucidez, não tem metáfora melhor na cultura do que a obra-prima do Samuel Beckett, Esperando Godot. Esse diálogo, que se repete várias vezes na peça, é a imagem perfeita da oretite. A vontade está ali, vamos! Mas ela está completamente desconectada da ação. Eles falam que vão, mas não se movem. Ficam parados. É a paralisia na sua forma mais pura. Os personagens do Beckett, o Vladimir e o Estragon, eles são a própria personificação da oretite. Eles vivem essa experiência de um tempo que não anda, sempre esperando por alguma coisa de fora que dê sentido para tudo. Um evento que, como a gente sabe, nunca chega. E aí, a gente consegue fazer o paralelo, certo?
Para a geração nem, o Godot que se espera é a oportunidade real, é o emprego digno, o caminho para a vida adulta, aquela tal promessa de realização. As pessoas ficam presas numa espera porque foi dito que se esperassem o suficiente, algo aconteceria. Mas o sistema parece que nunca entrega essa promessa. Certo. Então agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Os dados da sociologia, a filosofia do Noika e a metáfora do Beckett, para a gente tentar chegar num diagnóstico mais completo. Essa tabela aqui resume toda a nossa análise e mostra bem os paralelos. A falta de oportunidades que a sociologia mostra corresponde ao horizonte vazio da filosofia. O vazio existencial que se sente é o pano de fundo do não acontecimento. E o mais importante de tudo, a inação não é passividade, é uma recusa ativa, baseada na percepção lúcida de que as opções que estão sendo oferecidas são falsas. A gente pode até pensar nisso como um processo, quase um metabolismo da crise. Primeiro, começa com a exclusão vinda de fora, imposta pelo sistema. Isso leva a uma frustração que não acaba nunca. E, finalmente, essa condição é internalizada como uma recusa. A pessoa, num ato de lucidez quase trágica, se recusa a participar de um jogo que ela já percebeu que não tem sentido. E assim, a gente chega na nossa conclusão principal. A falta de vontade, que todo mundo aponta como a causa, é na verdade o sintoma final. É a febre, não a doença. É o resultado de uma ferida profunda causada por um sistema que só oferece a ilusão de escolha, aquelas similideterminações vazias que a gente viu antes. Isso tudo nos deixa com uma pergunta bem provocadora. Se empurrar esses jovens para qualquer emprego precário ou para um curso sem futuro só piora a doença, só confirma a lucidez deles, então, qual é a verdadeira cura? A resposta, com certeza, não pode ser simplesmente participar por participar. Tem que ser sobre a criação de oportunidades que ofereçam um sentido real, uma promessa genuína de realização. E essa, sim, é a questão que fica para todos nós.